Bom dia, irmãos. Como é bom a gente estar logo cedo na casa do Senhor para louvar o seu nome. O assunto de hoje é baseado no capítulo 43 do livro A Mensageira do Senhor, do pastor Herbert Douglas. E o capítulo tem o título Predições e Observações Científicas, feitas por Ellen White, que foram contestadas. Então não são todas as predições que ela fez que estão nesse capítulo, são algumas que foram contestadas. Então nós vamos ver essas predições no final. Antes disso, eu gostaria de fazer um arrazoado sobre por que as pessoas contestam. Né? Por que as pessoas contestam? O que leva a pessoa a buscar esses argumentos para contradizer a mensageira do Senhor? Primeira coisa, fazer predições é necessariamente uma prova para ser profeta de Deus? Não. Há profetas que nunca fizeram nenhuma predição. E há profetas que fizeram predição e elas não se cumpriram. Um exemplo disso é Jonas. João Batista nunca fez predição e a médium de Endor fez predição e não acertou, quer dizer, acertou, mas não era de Deus. Lembra da médium de Endor, que falou que Saul ia morrer, seu filho ia morrer? Ela fez uma predição correta e acertou. Mas por isso ela era de Deus? Não. Então, fazer predição não é necessariamente uma prova de ser profeta. João Batista não fez nenhuma predição. E Jesus falou que ele era o maior homem nascido de mulher. O que é uma profecia condicional? Aí sim que é Jonas. Uma profecia condicional. Jonas pregou afirmando, Jonas não falou, se vocês se converterem. Não, Jonas afirmou que eles iam morrer. Que Nínive ia ser subvertido em 40 dias. Foi uma afirmação, mas era condicional. Então, mesmo sendo uma afirmação, ela pode não se cumprir se as condições mudarem. Porque Deus está preocupado com a nossa salvação, irmãos. Nós temos que ver qual é o princípio que rege o universo. O princípio que rege o universo é o amor. Quando os reis se prostituíam a próprios dos deuses, os reis de Judá e Israel, e Deus prometia que ia acontecer isso e aquilo, e aí o rei se convertia, se humilhava, Deus falou, vai acontecer, mas não nos seus dias. Eu vou poupar você, porque você se arrependeu. Quando Deus falou para Eva e para Adão, no dia em que dele comerdes, falando sobre o fruto proibido, certamente morrereis. Eles morreram naquele dia, mas alguém morreu. A promessa da morte de alguém foi feita. Um cordeiro morreu naquele dia, em substituição ao pecador, à morte do pecador. Então nós temos que ver que as circunstâncias, as outras condições que envolvem as promessas de Deus. E quem quer criticar sempre vai achar uma forma de criticar. Duas classes de críticos, né? Tem duas classes. Pelo menos é o que diz aqui nesse capítulo. Primeiro são aqueles opositores abertos, declarados, de todos os pontos de vista distintivos da Igreja Adventista. Fazem oposição, parece que esses... A gente tem mais facilidade de lidar com esse do que com o segundo grupo. Se a pessoa faz uma oposição declarada e aberta, é mais fácil de lidar com a pessoa que é sincera, né, que é clara. A clareza é muito importante. Eu tenho um amigo muito querido que era ateu. E durante anos nós convivemos, eu sempre falando com ele, dando literatura e tentando falar do amor de Deus e da existência de Deus e como Deus é um Deus pessoal. Aí nós nos separamos por conta dos caminhos profissionais e um dia ele liga para mim e fala assim, Mauro, tem uma notícia muito boa para lhe dar. Conta, não sou mais ateu. Eu falei, que bom, eu sou espírita. Eu falei, olha, agora já não sei o que é pior. Ele continua nesse caminho, a gente continua dialogando, mas há um respeito um pelo outro. O último e-mail que eu mandei para ele, eu falei, olha, Marcelo, você é uma pessoa sincera, eu tenho certeza que você será um dos trabalhadores da 1ª hora. Vai guardando meus e-mails. Esse imprime, que daqui uns dias eu estou falando algumas profecias que irão se cumprir. Imprime isso aqui. A hora que essa profecia se cumprir, você vai falar, olha, tem alguma coisa de sério naquilo lá. Então, porque ele acha que o mundo vai durar milhões de anos ainda, é uma outra história. Mas são pessoas sinceras. E alguns sinceros, irmãos, estão sendo mantidos por Deus fora da igreja, para não se escandalizarem ao vir. E sabe o que diz
No livro Evangelismo fala isso, mas fala só um pedacinho, né? Ele é com a compilação, e o compilador não pegou todo o texto. Mas se nós formos ao Testemunhos para a Igreja, onde diz esse assunto, sabe qual é a razão dessas pessoas serem mantidas fora da igreja, sinceros serem mantidos fora da igreja? Sabe o que é que os escandalizaria dentro da igreja? A reforma de saúde. Está lá no Testemunhos para a Igreja. Essas pessoas são mantidas fora, porque eles se escandalizariam com a nossa não adesão como igreja aos princípios da reforma de saúde. Então Deus os mantém fora. São pessoas sinceras, que virão no tempo oportuno, quando a igreja estiver peneirada. A segunda classe de opositores, os que criam nos testemunhos, né? Até o dia em que seus erros foram apontados e foram reprovados. Ou a reprovação caiu sobre alguém que eles simpatizavam, ou a família, ou um amigo. E eu tive uma experiência, não faz muito tempo, uma pessoa querida que nos visitou e fomos conversando, e as perguntas foram ocorrendo, e a pessoa foi se animando, e foi se empolgando com as verdades que estava acabando de ver, até que entrou no assunto do esporte competitivo. Aí acabou o interesse. Tocou num ponto acariciado. Não, isso não tem acordo. Então, se a reprovação vai direta para uma pessoa num ponto que ele acaricia, num ponto que ele não quer deixar, aí ele se torna um crítico. Aí ele rejeita tudo, não só aquele ponto como os demais. Então, são duas classes de críticos. Aqueles que são declarados opositores e os que se tornam opositores quando a reprovação cai sobre ele. Principal razão dos críticos: ódio pela verdade e reconhecimento de que as visões de Ellen White são eficientes em promover a verdade. Quem odeia a verdade? É o inimigo. E aqueles que estão do lado do inimigo também odiarão a verdade. Essa é a principal razão, ódio pela verdade. Quando Jesus estava no Sinédrio, sendo julgado, o rosto de Jesus brilhou. Caifás viu o rosto de Jesus brilhar. Por alguns momentos ele ficou extasiado, mas o pensamento de orgulho o dominou e ele continuou. Quando estavam apedrejando Estevão, o rosto de Estevão brilhou como o de um anjo. E eles continuaram tirando pedras. Então o ódio pela verdade não respeita nem a luz vinda do céu. Então, irmãos, não fique aborrecido se alguém que odeia a verdade lhe perseguir, lhe caluniar. É muito menos do que atirar pedra. Talvez um dia a gente receba pedradas literais, mas se nós não aprendermos a suportar essa escolinha da tribulação, a gente não vai chegar a suportar as provas maiores. Então vamos agradecer a Deus pelas provas que Ele nos manda, porque é um treinamento para nós suportarmos provas maiores. A gente tem que se alegrar e não reclamar. Alguns, ouvindo por meio de seus próprios preconceitos ou predisposições, entendem o assunto como desejam que seja. Segundo os impulsos de um coração não santificado, levam para mal aquilo que, corretamente compreendido, poderia ser instrumento de grande bem. Então a pessoa lê e interpreta segundo o seu coração não santificado. Então essa é uma outra razão da crítica. A pessoa lê ali, não é para este tempo. Chegará o tempo. Então não chegou. É assim. Façamos uma crítica para nós mesmos. Se nós não estamos incluídos nessas condições, se a gente não critica alguma coisa por conta do nosso coração ainda apegado às coisas do mundo, que as lições sirvam para mim, sirvam para cada um dos irmãos, porque às vezes é fácil a gente apontar isso para os outros, mas vamos tentar ver sob o nosso ponto de vista, focando o nosso coração. E como Davi fez, cada noite, pedindo a Deus para esquadrinhar o seu coração, para ver se há alguma coisa que precisa ser deixada. Os verdadeiros motivos dos críticos são explícitos? Será que esses motivos que nós elencamos atrás aí, que é a oposição à verdade, ódio pela verdade, ou não aceitação de uma verdade por conta do coração não santificado, será que isso é explícito? Será que isso fica claro? Vamos ver o que a serva do Senhor diz. As condescendências pecaminosas são mantidas, os testemunhos rejeitados, apresentando-se aos outros muitas falsas desculpas para justificar a recusa. Então, no fundo, é o nosso pecado que rejeita, mas a gente apresenta falsas justificativas. Quando eu era campeão de churrascaria, eu tinha uma pilha assim de justificativas para... Jesus comeu carne, Elias foi alimentado com carne... E essas desculpas que a gente sabe que não tem fundamento nenhum, mas usa.
Mas quem usa sabe. Você já conversou com um fumante? Todo fumante, com raras exceções, sabe que o cigarro faz mal. Mas ele se justifica. É a mesma coisa. Mas entre os fumantes, eles às vezes falam, abre o coração. Mas se você não é um fumante, aborda um fumante, dependendo da pessoa, ele aí todo mundo vai morrer. Né? Todo mundo vai morrer, mas eu não estou falando de não morrer, estou falando de viver com saúde, é outro assunto. Então, as pessoas apresentam justificativas para desculpar o seu pecado. Que nós, irmãos, não caímos nessa armadilha de apresentar justificativas para nosso apego. Às vezes nós temos outro problema, sabe? Não é o cigarro nem a carne, mas a gente tem a crítica, a gente tem a dureza nas observações. Eu tenho que falar a verdade mesmo, eu vou esfregar na cara dele. Só porque a verdade, eu não tenho esse direito de esfregar na cara de ninguém, nem de falar duramente. Então, vamos refletir qual é o nosso posicionamento. O que essa verdade tem que nos purificar? Porque é comum a gente olhar para baixo, irmãos, da escada. A vida cristã é uma escada, a gente tem que olhar para cima. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver um monte de defeitos que nós já passamos por eles. Então pode dar um sentimento de que nós estamos bem, nós somos melhores. Isso é perigoso. Talvez mais perigoso do que estar lá embaixo. A gente tem que olhar para cima. Nosso modelo é Cristo. E quanto nós mais olharmos para Jesus, mais indignos nos sentiremos. Mais veremos os nossos defeitos e pecados. E o nosso senso de superioridade vai sumir. Vai aparecer um senso de responsabilidade. Toda dúvida será sanada? Será que toda dúvida será sanada? Olha, eu tenho uma dúvida, tem tantas dúvidas. Eu não quero aqui abrir as dúvidas, porque não é bom que a gente divida as dúvidas, mas só uma curiosidade. Essa é apenas uma curiosidade, não tem nada, não tem nenhum fundamento teológico, doutrinário nisso. Mas quando fala que todos lançarão suas coroas aos pés de Cristo, eu fico imaginando aqueles milhões e milhões de coroas, como é que vai ser para pegar a sua de volta? Sabe, coisas que vai tampar a frente. Quer dizer, são alucinações de uma cabeça finita. Eu só estou colocando isso a título de exemplo. Isso não impede a minha fé de forma alguma, nem diminui a força da expressão. De repente, lançar a coroa aos pés significa pôr no chão, não sei. Como Jesus vai servir aquela mesa de quilômetros? Quanto tempo vai levar para servir todo mundo? A nossa mente é muito pequena para entender as coisas do céu, irmãos. Muito pequena. Diz que um numa ponta vai ouvir e falar com o outro da outra ponta. Imagina só o tempo que leva para cada um se apresentar. Se cada um só disser o nome, vão passar anos só ali para falar o nome. Então, a nossa mente é muito pequenininha. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Isso não é uma limitação para Deus e para o céu. Então, querer raciocinar com a nossa mente pequenininha nas coisas celestiais, a gente precisa de humildade para saber que nós não temos números para fazer essa conta. Jesus falou, muita coisa vos tenho para falar, mas vocês não podem suportar. Deus, na sua infinita sabedoria, não deu todas as informações para a gente. E fechou os nossos olhos também. Imagina se nós pudéssemos ver os anjos maus. Ou ver os anjos, quer dizer, bons e maus. A gente viveria aterrorizado. Deus é bondoso, Ele nos trata conforme nós podemos suportar. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Quer duvidar? É o respeito ao livre-arbítrio. Não seria tão simples aparecer uma frase assim na Bíblia? E guardareis o sábado até a minha volta. Não resolvia todo o problema do adventista? E por que não está? Será que Jesus esqueceu? Foi um descuido da providência? Podia ter posto essa frase e não pus. Olha aí, os meus filhos estão lá com problema agora para justificar. Irmãos, Deus é sabedoria infinita. Se Ele não colocou essa frase, Jesus podia ter dito isso no Sermão da Montanha, mas Deus não pode tirar toda a chance das pessoas duvidarem, senão Ele estaria manipulando o livre-arbítrio. Quem quer, tem as provas. Os sinceros encontrarão as verdades. Há suficientes evidências para crer? Deus dá aos espíritos sinceros suficientes evidências para crer, que porém voltar os olhos da força dessas provas, somente porque deparou com algumas coisas que sua inteligência finita não apreende ou não capta, será abandonado à atmosfera glacial da incredulidade. Sabe o que é a atmosfera glacial? Aquele gelo, aquele coração. A atmosfera glacial da incredulidade e da dúvida, vindo experimentar o naufrágio da fé. Temos condições de crer e temos condições de não crer. Depende da terra. A semente é boa, irmãos, mas ela cai na pedra, cai no espinho, cai na beira do caminho, cai na boa terra. De quem depende? É da semente?
Depende da terra. A terra somos nós, é o nosso coração. Se você quiser buscar Jesus de todo o coração, Ele vai se revelar a vocês. Jesus falava em parábolas, para que vendo não vejam, para que ouvindo não escutem, para que não se arrependam e não cheguem à salvação. Era a dureza de Jesus isso aí? Não, porque as pessoas não tinham coração sincero. Mas para aqueles que tinham, Ele falava. Para vocês eu posso explicar. Para Nicodemos, que foi procurá-lo, Ele explicou. Para a mulher samaritana, Ele explicou. Se humilhou para explicar as coisas de Deus para ela. Desviou do seu caminho para atendê-la. Deus nunca vai deixar uma alma sincera sem luz. Por outro lado, Ele não dá pérolas aos porcos. Como tratar essas evidências? Deus apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas. Irmãos, o tesouro não está na superfície, isso está explicado, o tesouro está fundo. Os leitores superficiais não vão encontrar a verdade. Deus apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com espírito humilde e suscetível ao ensino, e todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Sem humildade, se você pegar a Bíblia e ler sem humildade, sabe quem se coloca ao seu lado? Satanás, os anjos do mal, para lhe induzir ao erro. Revelação de Deus, não sou eu que estou falando. Como tratar essas evidências? Os caminhos de Deus são muitas vezes inexplicáveis. São inexplicáveis. Jó sofreu e até hoje não sabe por que sofreu, mas no céu ele vai saber. Além disso, seus caminhos são muitas vezes expressos em linguagem humana. Deus se arrependeu, né? São expressões humanas, onde situações que Deus permite são descritas como acontecimentos que Ele provoca. Exemplo, o endurecimento do coração de Faraó. Se você pegar, eu não vou ler esses versos por causa do horário, mas se você pegar um verso, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Se você pegar outro verso, diz que Faraó endureceu o seu coração. Faraó se posicionou de tal forma que ele não pôde ser influenciado por Deus. E os testemunhos explicam bem esse assunto do endurecimento do coração de Faraó. A linguagem humana, irmãos, é falha, ela não é perfeita, ela expressa uma verdade infinita de uma forma finita. Então não vai representar adequadamente. Mas nós temos que pegar o princípio. Se Faraó tivesse sinceridade e um bom propósito e se arrependesse, certamente Deus não executaria o juízo sobre ele. Exemplo 2, a morte de Saul. Num trecho diz de uma forma, no outro trecho diz de outra forma. Se vocês pegarem ali Crônicas 10:4 e 10:13-14, vocês vão ver a morte de Saul representada de duas formas diferentes. Mas é a visão humana, a forma de expressar humana. Com base nesses conceitos, ou seja, existem diferentes formas de você expressar o mesmo conceito, ou existem formas humanas de expressar conceitos divinos que não são adequados. As afirmações são colocadas na forma como o homem enxerga. Com base nesses conceitos, como devemos entender declarações de Ellen White? Alguns que viviam em 1856 jamais morreriam se as condições fossem mantidas de sinceridade e de fidelidade, se o povo não tivesse rejeitado a mensagem de 1888, ou se não tivesse rejeitado as mensagens anteriores de Deus. De 1844 para cá, não há mais tempo profético. Deus está dependendo de um povo que reflita o caráter de Cristo. Seremos nós esse povo? Ou nós vamos novamente rodear Canaã? Será que nós estamos dependendo da palavra dos espias ou vamos confiar na palavra do Senhor? Jerusalém jamais seria destruída. Ellen White afirmou que Jerusalém jamais seria destruída. Eu li isso aí e fiquei, nossa, mas que será? No primeiro momento eu fiquei, nossa, será que houve? Aí depende do seu posicionamento. Você quer saber mais, vai investigar. Não estava escrito ali que a gente tem que investigar? As evidências, nós vamos ser convencidos pela força das próprias evidências. Ellen White estava falando, naquela época existia um conceito de que haveria 1000 anos de paz depois que o Estado de Israel fosse reconstituído. Israel não existia Estado de Israel. Israel foi disperso e houve uma movimentação mundial, a ONU, até foi um brasileiro na ONU, Oswaldo Aranha, que levou esse projeto para que Israel tivesse um Estado. Tem briga até hoje por conta disso, porque estava ocupado o lugar, etc. Mas então houve uma comoção no mundo religioso que a ocupação de Israel, o restabelecimento de Israel, marcaria o início de um milênio de paz. E muitos adventistas estavam entrando nessa teoria e queriam, inclusive, contribuir para
o restabelecimento do Estado judaico e da Jerusalém. Ela falou, Jerusalém nunca vai... Não é a cidade, não são os muros, as casas, mas Jerusalém, como eles estavam interpretando que seria a capital de um milênio de paz. Então, se você entender as circunstâncias e não pegar só aquela frase, dá para entender o que a profetisa quis dizer. Amalgamação de homem e animal. Ontem já foi falado sobre isso. Alguns pegam essa frase, que Ellen White disse que os antediluvianos faziam a amalgamação de homens e animais. Ela não está falando entre homens e animais. Está falando de homens e de animais. Pode até ser que tenha havido tentativas de amalgamação entre homens e animais. Não sei, nós estávamos lá, ela recebeu a visão de Deus. O fato é que importância tem isso para a nossa salvação? Se você ficar pegando detalhes para invalidar a palavra do profeta, é porque tem coisas por trás disso. É rejeição de outras verdades. Então você vai procurar pelo em ovo. Se os antediluvianos fizeram tentativas de cruzamento de homens e animais, eles tinham muito mais inteligência que a gente. Os dinossauros provavelmente foram resultado de cruzamentos entre animais. Deus não criou os dinossauros. E pode ver que eles são todos disformes, cabeça grande, corpo grande, é uma coisa, cabeça pequena, corpão grande, corpo pequeno, cabeça grande, é umas coisas esquisitas. E às vezes as pessoas se pegam a esses pontos para dizer que o profetisa não era de Deus. Origem dos vulcões. Ellen White fala da origem dos vulcões e durante anos ela foi criticada porque da forma como ela clarificou essa origem dos vulcões não batia com a ciência da época, mas hoje a ciência já entende que uma das formas da origem dos vulcões é da forma como ela relatou. Então, irmãos, quando há discordância entre a ciência e a revelação, de quem nós devemos desconfiar? Da ciência. Não há dúvida. Se você crê na palavra da profecia, você vai ficar com a profecia, mesmo que a ciência não tenha chegado lá. O homem não sabe tanta coisa. O homem não sabe por que a gente para de ter sede quando bebe água. A água nem saiu do esôfago, ainda está chegando no estômago, já passou a sua sede, nem chegou nas células e a sede passou. Por quê? Quem sabe explicar? O homem não sabe explicar porque a gente envelhece, nem porque a gente dorme, nem porque o vagalume acende a luzinha. O homem não sabe nada. Ele quer explicar Deus, a origem do universo. É muita pretensão, é muita arrogância. Efeitos nocivos da masturbação. Ellen White falou que algumas pessoas podiam ser levadas à loucura em função disso. Hoje existe muita contradição, mas veja o contexto em que ela está falando. O contexto não é simplesmente do ato físico, mas do que leva a isso, do egocentrismo. O egocentrismo pode levar uma pessoa à depressão, que pode levar à loucura. As pessoas que são voltadas para si mesmo, apenas para si mesmo. Já ouviram falar dos maníacos, né? Os psicopatas, eles não se afligem com nada. Eu tenho uma pessoa conhecida que está sendo tratada disso, quer dizer, tratada não, ela está sendo mantida isolada da sociedade, porque não há tratamento. Os homens não têm tratamento para isso. Então, isso aí é uma consequência de um egocentrismo. Dano pelo uso das perucas. Uma peruca fazia mal, ela foi contra... Mas que tipo de peruca? Eram perucas pesadíssimas, imensas, criavam piolhos. Há pessoas que gostam, mas uma peruca moderna hoje não é a mesma peruca da qual ela estava falando naquela época. Então o leitor hoje vê, uma peruca pode causar problemas de saúde e ridiculariza, profetiza. Pouco tempo para a volta de Cristo. E eu gostaria que nós lêssemos Apocalipse 22, 20. Vocês sabem de cor. O que diz lá em Apocalipse 22, 20? Eis que cedo venho. Ora, se a profetisa falou que Jesus estava para voltar rápido, naqueles dias, será que Jesus também não se equivocou quando ele deu a promessa, quando ele fez essa afirmação a João, eis que cedo venho? Irmãos, nós precisamos entender as declarações à luz do grande conflito. Nós temos que estar preparados a cada momento. A volta de Jesus pode se dar para nós nesse instante. Eu não sei se eu vou viver daqui amanhã, daqui a uns momentos. Jesus volta a qualquer momento para cada um de nós. E eu quero encerrar com esta frase que já foi dita aqui, e eu acho que ela deveria ser dita mais vezes e ser decorada. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, cartas, irmãos, nas cartas que escrevo. Então, essa é só uma carta da irmã White para um tal de B, para um tal de L, que eu nem sei quem é. Não tem nada a ver comigo. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas o quê? Qual é a palavra?
exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Obviamente na linguagem humana, mas é exatamente aquilo que o Senhor apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Então a ideia de quem? Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Irmãos, é muito sério isso. Se nós entendermos essa mensagem, nós vamos respeitar a palavra da profecia como luz vinda do trono de Deus. E que efeito isso terá a fazer no nosso coração? O que impacto isso terá na nossa vida? Então, se eu leio as orientações ali que eu concordo, tudo bem. Mas e quando eu leio aquelas que eu não concordo, ou aquelas que não me agradam? Como é que eu devo me posicionar? Ah, mas é difícil, é complicado. Aí eu tento atenuar com as circunstâncias, com justificativas. Às vezes é fácil para alguém praticar a reforma de saúde, mas é difícil para viver no campo. Para mim foi muito difícil largar o esporte competitivo, mas foi muito difícil, eu relutei 1 ano com isso, 1 ano tentando achar justificativas. Eu cheguei a jogar sinuca sozinho, eu contra eu. Não, eu não estou competindo, eu estou jogando comigo. Mas e o tempo perdido? Hoje eu fico pensando, que besteira, um barbado com meio século de existência, mais de meio século de existência, jogando bolinha no buraquinho e tirando. Jogando bolinha no buraquinho e tirando. Que coisa ridícula, irmãos. Que falta de sentido faz isso hoje para mim. Aquilo era uma coisa tão importante. É ridículo. A gente vê hoje e acha ridículo. Mas como foi duro lutar contra esse vício. Eu imagino que cada um tem um problema. Ou mais. O meu problema pode não ser o seu. Por isso que eu não posso criticar ninguém. Então, se a sua dificuldade é sair da cidade, é confiar nas promessas de Deus sobre manutenção da vida no campo, se o seu problema é educação de filhos, se o seu problema ainda é questões alimentares, ou é a crítica, ou é apego a riquezas, seja lá o que for, não importa. Quantos pecados nós precisamos acariciar para estar fora do céu? Quantos? Um só. É o preguinho na parede que Satanás deixou para pendurar a carniça dele. Quantas mordidas Eva teve que dar no fruto proibido para perder o paraíso, irmãos? Um só. Quantas vezes Uzá precisou tocar na arca para ser fulminado? Quantas mentiras Ananias e Safira precisaram falar ao Espírito Santo para perder a vida eterna? Irmãos, é muito sério, o pecado é muito sério. Então não vamos adiar as reformas que Deus propõe para nós. Se hoje chegar uma luz para você, meu irmão, chegar para mim uma luz, vamos atender. Hoje é o dia de atendermos a luz. Que Deus abençoe a cada um de nós nas nossas lutas e dificuldades, mas nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que ressuscita morto, ressuscita cadáver. Temos um Deus que transforma filhos do trovão em discípulos do amor.